Mas sobre a história de Moura, eu acho que a figura mais importante não é essa tal Salúquia. É uma rainha de Portugal, a rainha Dona Brites. Brites é a forma medieval da palavra Beatriz. A rainha Dona Beatriz, esposa do rei Dom Afonso III. Ela era castelhana, era filha de um grande rei, Afonso X, o famoso Afonso o Sábio. Afonso o Sábio porque realmente ele era sábio. Era sábio, é o autor das 7 partidas, é o autor das cantigas de Santa Maria. Bom, é um dos maiores vultos da história europeia do século XIII. Aliás, ele quis ser imperador da Alemanha, porque ele, pelo lado da mãe, era Hohenstaufen, uma família real da Alemanha. Tinha uma filha bastarda, essa Dona Beatriz, que casou com o nosso rei Dom Afonso III. Essa rainha Dona Beatriz, quando o pai, o rei Afonso X, caiu em desgraça, foi viver para Sevilha. E nessa altura toda a gente o abandonou, menos essa filha. Saiu de Portugal e foi fazer companhia ao pai, Afonso X, nos últimos anos de vida. O imperador, agradecido, deixou-lhe depois em testamento estas terras que ficam para o ocidente do rio Guadiana. O rio Guadiana é a fronteira, mas estão a ver no mapa, todo este bocado fica para cá do Guadiana. Tudo isto é o dote deixado pelo Afonso o Sábio à sua filha Dona Beatriz. A verdade é que nunca se entenderam bem aqui, portugueses e espanhóis, sobre qual era a fronteira. Está bem, isto era da Dona Beatriz, mas onde é que era a fronteira? Era ali, era... Bem, tudo que estão a ver na vossa frente, tudo aquilo é Espanha. Este morro onde eu estou, a rocha desta parte é portuguesa, desta parte já é espanhola. E os povos nunca se entenderam sobre a questão de saber onde passava a fronteira. De maneira que havia constantemente choques, lutas, combates, mas isso chegou a assumir uma violência sangrenta. E a toda esta terra, que são cerca de 20, chamavam a Terra da Contenda. Ainda hoje é o nome que se dá a isto. Estou-lhes a falar no Alto da Contenda. Contenda porque era a terra da bulha, a terra do combate permanente. Vou-lhes contar uma história e acho que aqui em Moura é a primeira vez que ela vai ser ouvida. É uma das histórias bonitas da história de Portugal. Depois de um desses combates entre portugueses e espanhóis, em que morreu muita gente do lado de cá e do lado de lá, muitos portugueses mortos, muitos espanhóis mortos. Bom, reinava o nosso rei Dom Manuel e em Espanha o imperador Carlos V. O Dom Manuel soube disso e mandou à pressa um embaixador, era o Dom Pedro Mascarenhas, um homem importante, depois foi vice-rei da Índia, um homem muito notável, mandou aqui à pressa, com uma arca com 8.000 cruzados, também era um dinheirão para a altura, para pagar, cabeça por cabeça, todos os mortos espanhóis. Chamava as viúvas, se elas não havia viúvas, chamava os órfãos. Então o teu pai morreu, toma lá tanto. E toda a gente ficou contente. Isto constou na corte ao imperador Carlos V. Mandou à pressa, a mata-cavalos, outro embaixador, também um conde, com um baú cheio de dinheiro, cavalgou, chegou aqui a Moura, e ainda cá estava o nosso Dom Pedro Mascarenhas. E ele disse-lhe, Dom Pedro, muito bem, estamos muito contentes, mas agora diga-me lá quem são os mortos portugueses, porque eu também quero indenizar as viúvas, traga aqui esta arca cheia de dinheiro. E o embaixador de Portugal deu-lhe esta resposta. Diga ao imperador que lhe agradeço muito essa boa vontade. Infelizmente isso não é possível, porque os portugueses não têm preço. Essa história eu fui encontrá-la num manuscrito inédito da Biblioteca Nacional dos Reservados e que está publicada neste livro.
ditos portugueses dignos de memória. É um livro do século XVI. Portanto, não foi escrito muitos anos depois dessa belíssima frase: os portugueses não têm preço. Essa contenda durou praticamente desde o século XIII ao século XIX. A única posição indiscutida era um convento de frades, o convento da Tumina. Está na nossa frente, como veem hoje, está completamente em ruínas, mas só isto é que era respeitado. No resto da contenda, só se fez a paz no ano de 1892. Houve muita gente, políticos na altura, que acharam muito mal aquela paz, porque dividiu-se aquilo ao meio, só que é claro, a metade espanhola era uma metade assim, e a metade portuguesa ficou uma metade assim, cerca de um terço. Mas o governo achou que era melhor um bom acordo que uma ruim demanda, e achou bem. De então para cá, as terras da contenda foram florestadas, hoje são uma reserva nacional de caça. Eu andei por aí e vi dezenas e dezenas de veados, de couros, à caça de todas as espécies. É uma reserva natural de caça que naturalmente tem os seus regulamentos. Não é possível vir aqui qualquer pessoa e desatar aos tiros. Mas é uma reserva natural que é um encanto visitar.